Questão da banca Quadrex do ano de 2023. Tendo por fundamento a norma brasileira de contabilidade, NBC-TSP, estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, do Conselho Federal de Contabilidade, julgue o item. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, os quais devem ser elaborados com base em um regime legal de base modificada, que é o de arrecadação para as receitas e de empenho para as despesas. Certo ou errado? Presta atenção, pessoal. Aqui está falando das entidades do setor público, então são aquelas que têm autonomia administrativa. Essas entidades, elas devem elaborar seus relatórios com base em que regime legal. Quando a gente pega o orçamento público, você tem, de fato, esse tipo de regime aqui, é legal de base modificada. Porque quando a gente fala de contabilidade, tem dois principais regimes, o de competência e o de caixa. O de caixa, ele vai mensurar ali a entrada e saída de dinheiro quando, de fato, ela acontece. Então, você vende a prazo um produto ali de 4 vezes de R$ 100. No teu relatório contábil, vai entrar a cada mês, se fizer um relatório mensal, R$ 100. Tá? Mesmo que a venda tenha sido no primeiro mês ali, ou no mês zero, já que é vendida a prazo. Se você usar o regime de competência, não leve em conta esse a prazo. Se você vendeu o produto a R$ 400, vai entrar no relatório do mês zero ali R$ 400 de caixa. Tá bom? Mesmo que você não receba imediatamente esses R$ 400. Essa é a diferença fundamental do caixa para a competência. O que seria esse regime de base modificado? Seria um terceiro tipo, que é uma mistura desses dois. Eu registro algumas contas em caixa e outras contas em competência. Isso pode variar, então tem vários tipos de base modificada. E, por exemplo, na gestão orçamentária, o que é que você faz? Você usa a prudência no Brasil, de acordo com a lei de 64. O que é receita, você vai colocar via regra, tá, por regime de caixa, ou seja, quando entra de fato o dinheiro. E o que é despesa se coloca com regime de competência, ou seja, mesmo que você ainda não tenha saído a despesa do caixa da empresa, você já registra aquele valor, para você ter uma certa segurança. Tá? Essa base modificada existe na gestão orçamentária, só que aqui não está falando estritamente da gestão orçamentária, e sim dos relatórios contábeis das entidades do setor público. Esses relatórios contábeis, eles seguem o regime de competência, que é um regime padrão para as organizações no Brasil. Se for nos Estados Unidos, você até segue esse regime legal de base modificada. Mas no Brasil, via regra, os relatórios padrões são pelo regime de competência. Tá? A DRE, as empresas, enfim, e também as entidades do setor público apresentam o regime de competência. Eventualmente, podem colocar o regime de caixa. Então, o erro da questão está em colocar em regime legal de base modificada, quando deveria ser aqui regime de competência de acordo com essa própria norma aqui de contabilidade. Então, por isso, a questão é errada. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.